Olá, pessoal. De 4 meses para cá, eu pude perceber a importância de uma coisa que até então eu mal sabia que existia. E essa coisa é a humildade. Eu acredito que muitas pessoas têm esse conceito bem distorcido. Eu até gostaria de perguntar para você, de uma maneira muito honesta, se você realmente se sente humilde a nível material, a nível espiritual, a nível intelectual. E quando eu comecei a me perguntar sobre isso, eu pude perceber que a humildade também é uma poderosa fonte de proteção. Eu acredito que o conhecimento, ele constitui um poder perigosíssimo, do qual muitas vezes é saudável nos mantermos distante. Eu sei que muitas pessoas estão se perguntando, Rogério, mas o que é humildade? Talvez para que eu consiga explicar isso de uma maneira mais intelectual, eu possa buscar algumas raízes etimológicas e podemos entender que a raiz da palavra humildade, ela tem um sentido muito voltado para abatimento, inferioridade, submissão, né, de um sentimento de pouca importância. Mas com o advento do cristianismo e com algumas filosofias de cunho espiritualista, entende-se que a humildade está muito mais associada à honestidade, à simplicidade e a respeito. Então é como se o respeito, por exemplo, ele anteviesse a humildade. O respeito também, na sua raiz etimológica, ela tem a ver com olhar outra vez. Se você olha outra vez para alguém e se você escuta outra vez uma pessoa que tem uma opinião divergente, que tem um conjunto de crenças, né, que possui ou que está dentro de uma religião que é diferente da sua, e esse olhar outra vez, nesse sentido de respeito, com humildade, você tem condições de compreender uma percepção diferente da sua. Então isso vai favorecer muito a sua vida, né? E essa humildade, nesse sentido mais profundo, nesse novo significado com o advento do cristianismo, ele tem a ver com modéstia, e essa modéstia é uma oposição a um sentimento de orgulho, de exibicionismo vaidoso. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e eu montei um esquema justamente para que eu não me perdesse em uma linha de raciocínio onde o pensamento, a minha razão, ela ficasse distorcida justamente por uma vaidade de falar de uma maneira decorada, bonita, né? Aqui no vídeo para vocês. Então, por exemplo, o budismo, ele entende a humildade como a consciência do caminho que leva à liberdade do nosso sofrimento. É poderoso. Se a gente ir para a filosofia, nós vamos entender que o Kant, por exemplo, fala que a humildade é a virtude central da vida, da perspectiva apropriada para a moral. Então, é como se fosse um balizador, né? É como se fosse a virtude que dá fundação a todas as outras virtudes. Então, se a gente for pensar em uma pessoa disciplinada, compromissada, responsável, respeitosa, a humildade ela estaria ali na base do desenvolvimento dessas características. Certa vez, recentemente, eu fui dar uma palestra em uma faculdade e, já consciente um pouco desses aspectos, eu comecei a minha apresentação sinalizando o quanto as pessoas que estavam ali, né, nessa apresentação e mexendo no celular, elas, no fundo, estavam sendo muito orgulhosas, prepotentes, vaidosas. Porque é como se ela dissesse ali para mim, eu não te respeito e o que você fala não é tão interessante quanto o que tem aqui no meu telefone nesse momento. E eu também poderia me sentir à vontade em entender, compreender, aceitar essa percepção do grupo e rever
aquela comunicação ou aquela proposta de trabalho que eu estava a fim de desenvolver com esse grupo. Então percebe que nos relacionamentos, se nós formos honestos, né, o que eu falei aqui um pouco antes, que são muito relacionados à humildade, né, essa questão da honestidade, da simplicidade, eu poderia simplesmente me sentir bem, tranquilo e continuar a minha apresentação. Mas como meu objetivo ali era reter um pouco da atenção para quem sabe jogar uma isca, né, para que as pessoas continuem o processo delas, eu busquei fazer assim. Mas perceba como que a humildade ela é importante. Não só para tudo isso, mas também para os transtornos mentais. Muitos problemas que a gente mesmo causa nas nossas vidas são por conta da nossa vaidade. Pela vaidade a gente afasta pessoas, pela vaidade a gente deixa de adquirir um conhecimento, informação especial. Pela vaidade nós muitas vezes nos distanciamos daquilo que realmente importa. E eu deixei para trazer as percepções de Santo Agostinho, justamente aqui para o final do vídeo, né, para as pessoas que ficaram aí até agora, se degustarem um pouco dessa percepção. A humildade é o vaso de todas as graças, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, com um pouco de experiência, eu venho compartilhando isso com algumas pessoas, que eu venho vivenciando em estados meditativos, através do canto, da reza, e principalmente das medicinas indígenas, eu fui salvo de me sentir muito perdido, desesperado. É como se em alguns estados de consciência mais profundos, você pedisse misericórdia para que os véus da ilusão não fossem descortinados de uma vez. Para que os véus da ilusão que me mantém sóbrio, que me mantém funcional e com a minha saúde mental intacta, fosse recolocados, para que eu voltasse aos meus apegos, àquilo que eu desejo, àquilo que eu quero na minha vida, porque naquele instante onde eu me distanciei um pouco dessas coisas, onde eu me mantinha apegado, eu pude ter um pequeno vislumbre desses véus, dessas cortinas que cobrem as nossas percepções. Para as pessoas que estão assistindo e que têm um pensamento mais cartesiano, mais metódico, é como se a nossa percepção ela fosse condicionada aos nossos órgãos sensoriais, né? A gente trabalha isso muito na PNL, e não só pelos nossos órgãos sensoriais, visão, audição, tato, olfato, paladar, isso difere de cada pessoa, de cada contexto, de cada momento. Mas nós também deletamos informações, nós distorcemos as informações e nós generalizamos informações. Então, através desses filtros, principalmente os canais sensoriais, a gente trabalha assim mentalmente. E através das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos metaprogramas, que são um termo mais da PNL, para quem tiver mais interesse nisso, a gente pode conversar aí no privado. Vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem. E das nossas percepções de quem somos. Então, tudo isso funciona como filtros, como lentes, para que a realidade se apresente a nós de uma maneira razoável, de uma maneira que eu aguento, de uma maneira que eu dê conta de usar isso funcionalmente, para poder trabalhar, para poder sobreviver, né? Para ser produtivo. Então, em estados de meditação onde esse véu, que é as distorções da minha percepção, eles se vão, cara, é a humildade que protege. É aquela sensação de que eu não dou conta de dar mais alguns passos. É aquela sensação que eu estou no meu limite e eu respeito o meu limite. Então a humildade também tem a ver com a maneira que você se comunica com as pessoas, com as perguntas que você faz,
a maneira que você trabalha metáforas, analogias. E é por isso que no segmento religioso, se a gente for pensar aí na própria Bíblia, muito tem de metáforas, símbolos e anedotas como meio de respeitosamente chegar a todas as pessoas. Só que isso chega de várias maneiras, mediante os seus filtros. E essas interpretações da realidade são compatíveis com os caminhos que você percorreu durante a sua vida. Então, uma mesma frase, por exemplo, no início da nossa apresentação, eu coloquei aqui: a humildade é a chave para abrir as portas da percepção. Para algumas pessoas, isso pode ser a maior viagem do mundo. Assim, Rogério, agora ele endoidou mesmo. O cara ficou doido e começou a gravar vídeos aí pro YouTube, né, pro Instagram. Mas para quem já viveu um pouco de estados de consciência alterados, seja através de hipnose, de meditação, de rezos, de cantos, né? A gente tem várias formas de expandir a nossa consciência. Essas pessoas elas vão entender. E para essas outras pessoas que esse vídeo não conseguiu ser claro, não conseguiu trazer uma informação que te dê algo benéfico, eu convido você para poder entrar no nosso grupo. Eu estou com um grupo privado de pessoas que a gente está aprofundando muito nesse conhecimento e com isso alcançando níveis melhores de paz, de felicidade, de satisfação, de serviço. E eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido trazer isso para vocês, para quem quer, para quem tem interesse em avançar. Me manda uma mensagem no privado, ou coloca aí embaixo. Eu vou lançar esse vídeo no IGTV. Escreva assim: Rogério, me coloca no grupo, que aí eu vou entrar em contato contigo e te mandar o link para que você consiga se aprofundar nisso e que você participe das nossas lives, que eu estou fazendo toda sexta-feira com o Flávio. E a cada momento a gente traz tudo isso de uma maneira mais clara, mais vivencial, mais prática, tá bom? Agradeço por você que esteve até aqui, né? Já são 12 minutos e meio de vídeo e espero que isso tenha trazido alguma luz para a sua vida, tá bom? Se pergunte se você está realmente respeitando as diferenças de opiniões, de crenças, percepções políticas, né? Nesse momento aí do coronavírus. Cara, eu acredito que isso seja cada vez mais relevante para nós juntos navegarmos nesse mar de incerteza. E se pergunte, né, todos os dias, assim como eu venho me esforçando para me perguntar também, tá bom? Abração e até a próxima. Tchau, tchau.